Se eu te perguntasse qual anime que destruiu a fama de um mangá que você gostava muito, qual nome vem na sua cabeça? Que mudou todo o formato, características de personagens, que acabou com a essência daquilo que porventura você gostava? Se você já pensou num nome, vai colocando aqui nessa lista. Se quiserem, a gente volta para uma parte 2 ou para aquela lista boa, né, dos mangás que foram muito bem privilegiados pelas suas adaptações. Vem comigo para mais vídeos, se inscreve para mais conteúdos como esse e me siga nas redes sociais para conteúdos extras também. E se você curtir camisetas com estampas como essa que eu estou utilizando de Demon Slayer, da Shinobu, que tem até, detalhes nas mangas, tem uma coleção exclusiva de camisetas de animes e mangás incrível em loja.com.br/Gabi-Xavier. E se você se inscrever no programa de apoio até o final desse mês de setembro, você pode até ganhar uma camiseta como essa de graça, fora ajudar o canal com vários benefícios, então depois dá uma olhadinha também. Vamos começar pela memória mais recente, aquele que foi um trauma que, pelo menos pra mim, olha, eu nem esperava tanta coisa porque eu nem sou grande fã do final do mangá, mas tinham grandes coisas, tinha um material pra ser adaptado, especialmente um arco que era logo depois do que viria na segunda temporada de Yakusoku no Neverland, é claro, a Fazendinha, The Promised Neverland, esse anime da fazenda, das crianças, dos demônios, que virou uma grande maçaroca embolada, entregue de última hora, só pra eles finalizarem com pouquíssimos episódios o material de um mangá que tinha mais de 100 capítulos. Neverland foi uma estreia muito boa na época da sua primeira temporada, foi uma adaptação bem fiel, eu diria, inclusive, em relação ao que a gente tinha no mangá, poucos episódios, mas que conseguiram movimentar uma fanbase muito grande até para conhecer o material original. Surgiu como promessa enquanto o mangá ainda estava saindo, estreou muito bem e quando chegou para sua segunda temporada, o mangá já tinha sido finalizado. E aí que tá. Studio Cloverworks já tinha feito um trabalho na primeira temporada que algumas pessoas não gostaram do estilo de direção, mas eu particularmente acho que foi um trabalho sim decente e, como eu disse, serviu pra hypar. A segunda temporada, por alguma escolha que com certeza não foi só do estúdio, envolveu todo o comitê de produção, pessoas que estavam investindo, eu não sei o que rolou, mas eles pegaram o material da segunda temporada, que a gente obviamente esperava que não fosse a final, porque tinham muitos capítulos pra lá de 100 pra serem adaptados, e conseguiram finalizar pior, cortando o único ou pelo menos um dos últimos arcos promissores e jogando no lixo. O arco chamado Gold Pound, que seria o segundo logo após um breve de transição no início da segunda temporada, ele traria uma visão muito mais de ação, um survival mode das crianças, em que elas precisariam ser colocadas numa situação de vida ou morte pela primeira vez de modo drástico, real, consequências inclusive aconteceriam, sangrentas eu diria, e surgia ainda por cima um personagem que era muito carismático e que trazia um paralelo oposto ao que a gente estava vendo das crianças dessa geração. A fuga das crianças da fazenda pareceu fácil, facilitada, a volta de um personagem que não foi extremamente do nada, sem nenhuma grande reviravolta, você mal sentiu falta, ele já apareceu. A resolução final, que no mangá eu já achei apressada, aqui foi completamente esvaziada, não teve qualquer do aprofundamento político sobre a sociedade de demônios em comparação com a dos humanos, da forma que foi feita no mangá, e de novo com a ressalva de que eu ainda achava que mesmo no mangá poderia ser melhor trabalhado. Então imagina nessa adaptação que foi um rascunho, rapinha do que foi no mangá. Acho que alguém cansou simplesmente da adaptação, juntou um dinheirinho e falou finaliza com isso aqui, e no final só sobrou para uns painéis estáticos e uma mensagem feliz com uma música bonitinha. Fez a marca da primeira temporada ser esquecida para ficar essa mancha desse negócio vazio, capenga e desnecessário que foi a segunda temporada. O segundo nome já seria uma obra que não atrairia tantas atenções porque é um estilo, um gênero que no Japão ele é tratado de maneira diferente do que aqui no Ocidente. Então, por características de roteiro, já é um pouco inusitado e não tão atraente para grande parte do público comum de anime. Porém, o que eles fizeram com Junji Ito Collection passou todos os níveis e fez com que a obra do pai do horror japonês parecesse um negócio de novo vazio, grotesco e de comédia de tão ruim que era cada um daqueles episódios de terror. A adaptação de Junji Ito Collection pegou alguns contos de Junji Ito e fez uma animação que era ruim em qualidade. E isso é muito ruim pro trabalho em si do Junji Ito, porque é um terror, um horror, expressões, cores,
cores, a sua reação, esse imagético visual, ele é muito importante pro que ele precisa, o que ele quer passar pra você de terror. É claro que o horror, ele passa por camadas muito interessantes psicológicas também no trabalho do Junji Ito, sobretudo, porém, ele tem uma base muito grande na arte, que é fenomenal, que é sensacional, que ela não é utilizada à toa. Então, quando você vê uma animação que ela é ruim, pra dizer o mínimo, em Junji Ito Collection, uma história atrás da outra parece simplesmente um show de horror bizarro que não tem sentido nem pé nem cabeça, e a pessoa vai assistir aquilo ali e nunca vai querer ir atrás de um dos materiais clássicos e um dos contos do Junji Ito, o que eu espero que seja revertido agora, porque a gente tem duas promessas de adaptação do grande clássico e talvez mais conhecido dele atualmente, que é Uzumaki, e Netflix também aí tá apresentando uma proposta de uma coleção, novamente, de contos do Junji Ito sendo adaptadas, aí dá um pouquinho de medo ali pensando em Junji Ito Collection, mas são duas novas oportunidades, eu com mais esperança até agora pelo que eu vi de Uzumaki, para que o material desse grande autor seja finalmente bem feito, como merece ser, apesar de uma obra que eu acredito novamente que não atrai qualquer tipo de público, mesmo assim, que possa mostrar a que veio esse autor. Olha, eu gosto muito desse anime, inclusive já fiz vídeo recomendando e continuo recomendando aqui neste canal, porém, eu acho que merecia muito um remake, porque se você pega o material do mangá e entende que foi completamente abandonado, merecia um novo trabalho, merecia muito mais e tá super aquém do que poderia ser. E eu tô falando de Claymore, um dos mangás que eu preciso ver aqui no canal, falar pra vocês dele, das diferenças, do quanto tem a mais, inclusive, do que no anime, porque o anime dessas mulheres muito fortes, metade mulher, metade demônio, vamos dizer assim, metade criaturas chamadas de Yoma nesse universo, é um anime que na época, no começo dos anos 2000, foi animado pela Madhouse, um bom estúdio, por questões, novamente, que eu desconheço, que envolvem escolhas, decisões e orçamento disponível ou não neste caso, do comitê de produção, o anime teve pouquíssimos episódios e colocou uma espécie de final original, que mesmo sendo um final original, fica claro que não fecha ponta nenhuma. É uma aventura interrompida no começo de um mangá que, inclusive, nós temos a finalização, então dava pra finalizar pelo menos agora, com um remake. Em 26 episódios, lançados em poucos meses de 2007, Claymore mostra o começo da história dessas mulheres, o começo dos mistérios desse universo, envolvendo a criação dessas mulheres Claymore, envolvendo a própria origem dos Yoma, envolvendo toda uma zona de corrupção e de mistérios que, infelizmente, eu não consigo nem falar aqui, porque são spoilers que o anime só pincelou e não deu. O anime termina com "e a aventura continua". Basicamente, essa é a mensagem. E isso é uma frustração muito grande, porque eu acredito que o anime, por si só, pra quem gosta do estilo, ele consegue empolgar. Tem personagens carismáticas, a protagonista ela tem uma construção que até então é interessante, ela faz par com outro personagem, um garoto mais jovem, que tem uma química que funciona pra caramba em cada uma das cenas, e as cenas de ação também são puro entretenimento. Tem uma estética que eu até acho que faz jus ao que a gente tinha, não descaracteriza por si só o mangá, porém a história vai muito além. O que acontece é que Claymore fica parecendo uma história vazia, rasa, superficial, que termina quase sem começar, e infelizmente é só o que temos há 10, 15 anos de Claymore adaptado, e nenhuma sinalização de que isso pode continuar, porque para adaptar envolve interesses financeiros. Eu peço aqui que algum desses estúdios ou empresas que estão investindo em vários animes e remakes do nada pensem que Claymore é uma boa ideia e um negócio. Estamos numa época que as pessoas gostam de ver histórias viscerais, com um pouco de violência, não gostam de mulheres também protagonistas. Claymore faz isso com perfeição e todo mundo gosta, né? Então eu espero que um dia a gente tenha um remake, porque esse não é o caso dessa vez de um anime mal feito, é o caso de um anime que terminou precoce demais. Mais um anime dessa lista que eu acredito dessa vez sim que a adaptação, além de não ter sido completa, ela também descaracterizou um pouquinho das partes que eram interessantes do mangá. E eu tô falando de Gantz. Gantz é um anime que fez muito sucesso ali no começo dos anos 2000. Ele é de 2004, se eu não me engano, do estúdio Gonzo. Isso os episódios, porque a gente também tem um filme em CGI, que eu até acho que é um bom material de uma outra parte adaptada do mangá. São só 13 episódios, então fica óbvio que o material é incompleto, e para além disso,
isso, eu acredito que a parte que visualmente choca, o estilo, as falas, aquela coisa meio grotesca, que essa geração do começo dos anos 2000 de anime também gostavam bastante, isso tudo está explícito no anime em poucas linhas, mas é isso, são poucas linhas. Em poucos episódios, a história fica muito mais superficial do que era. O protagonista fica muito mais raso do que ele é no mangá. Eu não acho que Gantz tem uma exímia construção de personagem, acaba sendo por si só pra chocar sim, um estilo que inclusive para muitos é criticável, mas eu gosto da história e eu acho que o mangá ele consegue atingir alguns patamares, inclusive de ação, de plot twist, de mistérios, de você querer continuar a história, que o anime não consegue, nem tem espaço pra fazer. Somado ao filme, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de material de qualidade pra falar, só que é algo muito antigo, que ficou muito novamente abaixo do que era o mangá, do que é o mangá original, mais um material que também tá completo e que tem plena condição de ser readaptado, embora Gantz, eu não sei se surgiria algum interesse pra fazer. Apesar que depois de Bastard ter sido refeito, estar sendo refeito com um remake, eu acredito em qualquer coisa. Então, qualquer um dessa lista pode um dia ter um novo anime. Esse é um que eu gostaria de ver também. O penúltimo dessa lista, eu acho que começou bem, assim, no nível de adaptações de anime, que muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, mas na segunda temporada já finalizou, virando a curva pro lado do faço o que eu quero e você não importa, e depois quando chegou, digamos que no spin-off fase 2 continuação, aí descabelou tudo, foi por água abaixo, um caos absoluto, ninguém entendeu qualquer coisa e eu não sei o que fizeram da vida com esse anime. Um anime que começou sendo produzido lá em 2014, como eu disse, pelo estúdio Pierrot, eu tô falando de Tokyo Ghoul. Uma grande obra muito conhecida, que hoje é mais ridicularizada, acredito eu, também por causa da sua adaptação, mas que tinha uma proposta até bem interessante, muito padrão, parecido com várias outras histórias. Um universo em que existem os ghouls, criaturas que se alimentam de carne humana, e conforme você vai conhecendo após a transformação do próprio protagonista, o Kaneki, em um ghoul, você vai vendo que a sociedade dessas criaturas é muito mais parecida com a humana do que a gente imagina, e que inclusive, como sempre, há podridão e um lado obscuro na humanidade que porventura às vezes não existe em alguns desses ghouls. A capacidade de ser ruim ou não, é claro, vai muito além de qualquer dita humanidade de qualquer ser. E é isso que vai sendo muito discutido, com muitas cenas de ação e vários personagens que vão aparecendo, e toda uma progressão e arcos que são muito interessantes pra mim, sim, do Kaneki. O que aconteceu é que na primeira temporada, que pra mim foi muito promissora, tanto é que trouxe bastante fã, novamente fez esse movimento, que é a intenção, em geral, dos animes, trazer os fãs para o material do mangá. Na segunda temporada, a história começou a ir para um caminho original, e ela termina completamente diferente, ou muito diferente dos encaminhamentos que a gente teve no mangá em si. Apesar de algumas pessoas na época não terem achado o final de Tokyo Ghoul da segunda temporada e o final do anime por si só ruim, mesmo sendo diferente do mangá, isso trouxe um grande problema para Tokyo Ghoul RE. Em 2018, veio a adaptação dessa parte do mangá, que é uma continuação direta do final de Tokyo Ghoul, e como que você continua se o mangá, que em tese é a linha canônica da adaptação, terminou com personagem morto que tinha que estar vivo e personagem vivo que tinha que estar morto? Como que você explica essa transição? E o pior é que eles não se deram muito trabalho de fazer essa explicação. Eles simplesmente ignoraram as mudanças que tinham sido feitas, e o que serviu para as pessoas que não liam o mangá é se virem. Eu sempre falo disso porque foi realmente caótico aqui no canal. Eu tinha que fazer esses links e essas explicações que o anime não fez. Olha, gente, aconteceu essa mudança no final de Tokyo Ghoul, mas é porque isso estava diferente no mangá, na verdade. E cada episódio a coisa vai ficando pior, porque é um mangá que ele tem diversas camadas, estruturas e assuntos políticos, sociais discutidos o tempo todo. São muitos diálogos, são muitos personagens, são muitas organizações, e no RE, especificamente, que a gente entra dentro dessa organização humana dessa vez, para ver as suas corrupções e problemas também, tudo isso foi, como os clássicos dessa lista aqui, passado
por cima, de qualquer jeito, não explicado, numa pressa de finalizar naquela quantidade de episódios que provavelmente eles tinham se proposto e tinham dinheiro pra fazer, num mangá que não dava pra você simplificar e, infelizmente, um material que poderia ser muito bom e que poderia se provar muito melhor do que a mensagem aparentemente superficial do início da história de Tokyo Ghoul, acabou parecendo qualquer coisa mal planejada, o que não era verdade, especialmente se a gente conhecia quando você conhecia o material original do mangá. E claro que eu só estou falando de mangás que tiveram seu material mal falado por causa de uma adaptação. Esse, que é o meu queridinho, tinha que estar nessa lista, Berserk. Com algumas ressalvas. Muitas pessoas falam mal de todas as adaptações até hoje de Berserk e eu não sou dessas. Eu comecei a gostar de Berserk por causa da adaptação de 96, que é a adaptação do famoso arco da Era de Ouro, que é onde acontece a virada e as coisas caóticas pela primeira vez em Berserk. Eu entendo a escolha de adaptação deste momento, e eu acho que em 97, com todas as limitações que o estúdio ALM tinha, apesar disso, temos uma boa trilha sonora, uma adaptação que não é 100% fiel, apesar de alguns surtos coletivos dizerem que sim, que faltam informações sim, mas como adaptação para a época, foi muito suficiente para que pessoas como eu e vários outros fãs fossem atrás do mangá posteriormente, e eu acho sim que é um material bom como propaganda, colocando na época de que tinham muitas limitações e talvez pouco orçamento para fazer algo super absurdamente lindo e magnífico. Depois a gente teve as adaptações dos filmes, 3 filmes também adaptando este mesmo arco, e eu acho os filmes sensacionais, eu gosto muito. Tiveram alguns cortes, obviamente como adaptação em filme eles fizeram novamente escolhas do que adaptar ou não, mas como qualidade de animação, utilizando dessa vez alguns elementos 3D também, que para mim foram bem feitos, especialmente se a gente colocar na época, no período em que saíram os filmes, pra mim são bons materiais. Só que são 2 adaptações do mesmo arco e depois a gente teve uma continuação, uma produção aí sim, com o famoso 3D horroroso, padrão de falta de qualidade dos animes de 2016 e 2017 de Berserk. Já cansei de ver comentários de pessoas dizendo que Berserk era ruim, ou que elas não queriam ler mangá, ou não gostavam, ou tinham preconceito por causa do que elas viram de anime de 2016 e 2017. As pessoas caíam de paraquedas nessa nova adaptação, com um novo estilo, um traço diferente, que mistura os traços ali influenciados pelo mangá com um 3D, um CGI que era mal feito e que eles admitiram que não tinham capacidade de pessoas, equipamento e tempo para fazer o que eles queriam fazer. Tem um vídeo aqui no canal só explicando, mas simplesmente a ideia foi megalomaníaca para o que eles tinham de condições. O resultado ficou como ficou, grotesco, risível, e ainda assim eu assisti e gostei, mas porque eu sou fã. O que aconteceu, mais uma vez, e que dói meu coração, é que hoje esses episódios de 2016 e 17, que são de arcos importantíssimos, gente, adaptação de Albion, isso tudo tá num bolo daqueles episódios que as pessoas assistem e riem, e eu não tenho como dizer que elas estão erradas, porque foi feio. Esse é um anime de um mangá que ainda está saindo, terá um final não escrito pelo autor, mas teoricamente idealizado por ele, e é eternamente o mangá que eu vou desejar que tenhamos pelo menos uma nova adaptação. Qual mangá você acha que foi desmerecido pela sua adaptação e merecia um remake? Comenta aqui embaixo, eu espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!